Durante o período do mestrado e um pouquinho depois, eu morei no bairro de Caraí. Caraí é um bairro de Niterói que é considerado um bairro classe média alta, mas eu dividi o apartamento com 6 pessoas, tá? Era muito legal, eu adorava, e volta e meia a gente se encontra pra fazer festinha e reviver os bons momentos. Mas o fato é que lá em Caraí tinha algumas pessoas em situação de rua que já estavam lá há tanto tempo que eu aprendia o nome dessas pessoas, eu sabia a história de vida delas. Algumas delas, durante todos os anos que eu morei lá, estiveram lá no mesmo lugar. E uma vez conversando com uma dessas pessoas em situação de rua, ela disse pra mim: aqui todo mundo me conhece, todo mundo já sabe onde eu fico, eu sempre recebo ajuda, então não faz sentido pra mim ficar em outro ponto, entre aspas, né, que não seja aqui. Essa situação é muito parecida com a situação que vai acontecer no conto Cida. Então sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, aula em que a gente vai trabalhar esse conto pra ajudar você no segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de aulas, então a gente já tem outras aulas e ainda teremos mais até o dia da prova. É só você se inscrever, acompanhar aqui e olhar sempre o meu Instagram. Esse conto, ele já começa de um jeito muito interessante, porque ele começa falando pra gente que a Cida morava a poucos passos do Mar do Leblon. E a gente vai pensar assim: nossa, então ela é riquíssima, né? Como que ela tinha dinheiro pra morar ali? Riquíssima. Mas na verdade, gente, ela era uma pessoa em situação de rua. Por isso que ela ficava ali. A gente vai ver que ela se vestia com boas roupas, mas eram roupas de doações, né? Que as pessoas davam pra ela. E aí o nosso narrador, ele é uma pessoa que vai ver a Cida com frequência. Tipo eu, sabe? Que sempre via aquela moça lá. E aí ele vai acabar conhecendo a história da Cida. Ele também fala que ele começa assim, primeiro dá R$2, depois dá 4, ele vai aumentando. E eles vão conversando. E aí, gente, essa Cida, ela fica grávida de um cara chamado Ló, que na verdade é o que ela chama de extraterrestre. E é muito comum, né? A gente vê moradores de rua que têm problemas como esquizofrenia, por exemplo, que se sentem perseguidos. E ela vai desenvolver essa sensação com o nosso narrador. Ela vai achar que ele tá perseguindo, sabe? Inclusive, ela vai falar que esse extraterrestre, que é o Ló, ele tá num planeta chamado La Bosta. E esse conto, ele costuma despertar sensações diferentes nas pessoas, né? Porque ao mesmo tempo em que tem gente que ri e acha muito engraçado, tem gente que pensa: nossa, coitadinha da Cida. Me lembra muito daquela mulher do TikTok, sabe? Que eu vejo muita gente rindo dela, do Ministério Tron. E, gente, é uma pessoa que tem problemas de saúde, a gente não devia estar rindo disso. Essa é uma questão muito séria pra que se esteja rindo e ridicularizando essa mulher na internet. E é triste que isso seja considerado normal. Mas essa é a minha perspectiva sobre o caso dela. Assim como nesse conto, que muita gente vai olhar e vai ficar com peninha da Cida, e muita gente vai morrer de rir, afinal, é um extraterrestre chamado Ló que mora no planeta La Bosta. E aí a gente vai ver, gente, que a Cida tá grávida. De repente, ela vai botar na cabeça dela que esse cara, o nosso narrador, ele seria um ótimo pai pra criança e pergunta se ele poderia ficar com a criança. E ele fica meio: tá louca, mulher, que isso? E aí tem uma cena tragicômica, né, que a Cida tá prestes a parir, aí ele sai correndo com ela, e quando ela vê que ela tá indo pro hospital, ela foge. Tem um momento que ele dá um beijo na testa dela e ela surta e começa a gritar, falando que ele tá assediando ela. E depois de muito tempo, ele vai tá passando e ele vai ver uma menina muito parecida com a Cida, chamada Sasha, que é a filha da Cida. Lembra que ela tava grávida? E aí ele reconhece, ele vai lá falar com a Sasha e ele pergunta sobre a mãe. E aí a Sasha pega uma caixa de sapato que tá com as cinzas da mãe, mostra pra ele e faz uma menção também ao extraterrestre, ao Ló e a outro planeta. Isso sugere pra gente que essa menina também tem um problema psicológico, um problema psiquiátrico, tal como a Cida, né? Tal como tantos moradores de rua, aliás, tantos indivíduos em situação de rua que a gente vê no Brasil. Então, por que eu falei que esse é um conto sobre dualidades? Eu acho que esse é um ponto muito importante para vocês pensarem em possíveis questões da UERJ, principalmente as figuras de linguagem que estão associadas a essas dualidades, gente, como as antíteses, os paradoxos, por exemplo, e muitas vezes até as metáforas, construindo aí essas analogias. A gente vê, ao mesmo tempo, essa coisa da Cida morar perto da praia, mas ela nem mora de verdade, porque ela é uma pessoa em situação de rua. Ela se veste com roupas boas, mas são as roupas que as mulheres doavam pra ela. Ela consegue parir a filha, mas a filha ali tá com as cinzas da mãe e aparentemente tem também um problema. Um problema que passa de geração em geração. Se você não mora no Rio, o Leblon, ele é um bairro que é conhecido por abrigar uma população de alto poder aquisitivo, sabe? Só que, gente, mesmo em bairros considerados nobres, como o Leblon, a gente vê desigualdade social. É muito do que o conto Copacabana vai mostrar pra gente também. Se você não viu o meu vídeo sobre esse conto, você pode clicar em algum lugar aqui em cima. O Rio de Janeiro, que é o cartão postal, é justamente o Rio de Janeiro que traz essas desigualdades. Então a gente vai ver que, embora o Leblon ele seja esse lugar que é associado a uma população mais rica, também existe uma parcela que vive em condições precárias. E aí entram essas dualidades, né? As diferenças entre os padrões de vida, oportunidades de educação, emprego, saúde, assim, oportunidades variadas, sabe? Que são muito diferentes para essas disparidades sociais. É óbvio que variam, gente, as condições de um hospital
hospital, por exemplo, da rede pública e um hospital da rede privada. De modo que essas pessoas menos favorecidas, elas são afetadas sim. Quando a gente fala de uma pessoa em situação de rua, a gente tá falando de uma coisa que talvez seja uma das coisas mais básicas, né? Que é a moradia. Principalmente se a gente pensa no Leblon, que o custo da moradia, ele é altíssimo. Pessoas de baixa renda normalmente não têm condições de morar na região, igual lá em Caraí, onde eu morava. Por isso que eu dividi o apartamento com 6 pessoas. Quando você é uma pessoa em situação de rua também, é difícil da gente falar, gente, de oportunidades de emprego. Já é difícil quando você não é uma pessoa em situação de rua, mas você não tem conexões, por exemplo, contatos. Isso dificulta que você busque empregos de maior qualidade. Imagine quando você é uma pessoa em situação de rua. O Leblon, gente, ele também não tá imune a situações de segurança pública. Só que essa percepção de segurança, ela vai variar de acordo com os grupos socioeconômicos. E esse conto, ele mostra uma coisa que o conto Copacabana também vai mostrar, né? É a desigualdade presente nesses bairros, como Leblon, como Copacabana, em que indivíduos em situação de vulnerabilidade são muitas vezes invisibilizados. E aí, gente, é importante a gente saber que essas desigualdades, elas são problemas complexos. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que propõem soluções que parecem simples. E as pessoas que são mais ignorantes, no sentido de não terem conhecimento mesmo, elas caem nesses discursos. Sabe aquela ideia de que, tipo, pra combater a pobreza é só gerar mais emprego? E se a pessoa for te assaltar e eu botar uma arma na sua mão, você dá um tiro nela e pronto, acabou. Ela não vai mais te assaltar, resolvi o problema. Não é assim, gente. Problemas complexos exigem soluções complexas. Você vê um problema complexo e a solução parece simples demais, desconfie, porque provavelmente aquilo não faz sentido. Então a questão das pessoas em situação de rua, ela envolve fatores muito além dos fatores econômicos apenas. Ela envolve fatores históricos, ela envolve fatores políticos. Então é um problema que é difícil resolver, porque ele envolve vários fatores. Hoje a gente tem programas habitacionais, né, no Brasil, graças a Deus, que propõem a ajuda a esses indivíduos, mas ao mesmo tempo esses programas, eles não são correspondentes à demanda que a gente tem. A demanda por essas habitações, ela na verdade excede a oferta. Então mesmo que a gente tenha esses programas, eles não servem para atender todo mundo. Não existe a burocracia, existem os problemas estruturais, o estigma associado à discriminação, a falta de serviços básicos adequados, o problema da saúde mental, que é também muito visível no Rio de Janeiro e muito visível nesse conto, SIDA. Muitos moradores de rua enfrentam problemas de saúde mental. Isso é reforçado até pelo final, né, que a gente vê que a filha dela aparentemente tem o mesmo problema. Então, esses problemas tornam ainda mais difícil que essas pessoas saiam das ruas e vivam uma vida estável, saudável. Existe um ciclo de pobreza, de exclusão, além dos próprios problemas estruturais da cidade, mas também uma falta de conscientização dos indivíduos, sabe? Esse problema não é um problema fácil de solucionar, não. A gente precisa da sociedade, das comunidades locais, e é interessante que quando a gente pensa no Leblon, a gente vê uma galera que tem um poder aquisitivo muito grande, né? E a gente vê que esse conto, ele começa ali com as esmolas, né? E aí, antes da gente passar para o nosso exercício, acho que é legal a gente pensar no que seriam, talvez, soluções eficazes, né? Então, quando a gente quer ajudar uma pessoa que tá em situação de rua, não adianta a gente só dar a esmola. A esmola, ela é importante, gente, porque ela vai matar a fome naquele momento, ela vai ser necessária para aquela pessoa comprar um remédio, por exemplo. Mas a gente precisa ajudar de outras formas. A gente precisa abordar essas causas que estão em torno desse problema, sabe? A gente precisa integrar esses suportes de educação, saúde, emprego, apoio emocional. E a esmola, por si só, não resolve esses problemas. É um conto muito interessante que desperta muitas reflexões na gente. E, gente, lembrem-se disso no dia que vocês forem fazer a prova da UERJ, dualidade. Ele trabalha muito com essa visão dual, tá? Mas vamos para o nosso exercício. E se você é novo por aqui ou ainda não viu os outros vídeos, eu tenho um e-book de questões. E esse e-book tá disponível para vocês com desconto de 20% até o dia 13, tá, gente? Pra ter acesso a esse desconto é só usar o cupom aluno da Alana. E ele tá lá disponível para vocês. Mas se você não tem como, não tem problema, que a gente vai fazer uma questão agora desse e-book. A Cida morava na Praça Antônio Calado, endereço bacana, a poucos metros do mar no Leblon. Na época em que eu caminhava no calçadão da praia, me habituei a vê-la 2 vezes por dia, na ida e na volta pra casa. Era uma mulher até bonita, apesar da pele rude e dos dentes maltratados. Tinha entre 30 e 40 anos e usava roupas de grife ao sol do meio-dia. Eram longos, taiers, pantalonas e até uma estola de lebre que as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade, por deboche. Então aí a gente vê, né, gente, essa ironia, ao mesmo tempo em que a caridade, essa ideia da esmola, né, deixa a gente ali com a sensação de, tô fazendo a minha parte. Na verdade, isso não dá uma grande ajuda a longo prazo. E ainda por cima, a gente tem essa questão delas ficarem fazendo graça com ela, igual a mulher lá do Ministério Tron, do TikTok, né? Também, graças à vizinhança, ela aproveitava as sobras das refeições e tinha um travesseiro para deitar a cabeça no banco do cimento. Esse conto, ele traz essas ironias que mostram pra gente o tempo inteiro, gente, essa ideia de que, tá vendo como eu sou bonzinho? Eu ajudei, eu dei um travesseiro pra ela deitar com a cabeça no cimento. Tipo, você ajudou em quê, sabe? É claro que é importante a gente amenizar esses problemas, mas é muito mais importante que a gente dê os braços ali à força, que a gente coloque a mão na massa, sabe? Não é isso que a gente
gente faz? A pessoa vai lá, dá R$2, dá um travesseiro e acha que pronto, eu fiz a minha caridade. Em noites de chuva, dormia numa guarita abandonada na calçada do canal do Leblon, bem em frente ao seu jardim. E nas águas não muito limpas desse canal, fazia suas necessidades, se lavava e lavava suas roupas finas conforme ouvia dos porteiros dos prédios no entorno. Já no início do conto, é possível observar o recurso estilístico da quebra de expectativa quanto à condição socioeconômica de Cida. O fragmento que melhor representa o fator gerador dessa expectativa inicial é alternativa A. Cida morava na Praça Antônio Calado, endereço bacana a poucos passos do Mar do Leblon. Alternativa B. Eram longos taiers, pantalonas e até uma estola de lebre que as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade e por deboche. Alternativa C. Também graças à vizinhança, ela aproveitava as sobras de refeições e tinha um travesseiro para deitar a cabeça no banco de cimento. E alternativa D. E nas águas não muito limpas desse canal fazia suas necessidades. Pausa esse vídeo, pensa aí e depois dá play pra saber qual é a resposta certa. A resposta certa é a alternativa é a alternativa A. Por que, Alana, que é a alternativa A? A pergunta diz assim, ó, o que que gera essa quebra de expectativa? Qual é a expectativa que é gerada? E depois, o que é rompido aí, né? A expectativa, como a gente falou, é que ela, por morar ali, seja uma dessas pessoas ricas que moram no Leblon. Só que depois a gente vê que não, né? Que ela é uma pessoa em situação de rua. Então, quando a gente lê esse trechinho aqui da letra A, é um momento em que gera essa expectativa na gente de que ela é uma dessas moradoras ali de uma região nobre. Mas, na verdade, isso é rompido depois. Gostou desse vídeo? Não esquece de ver o vídeo dos outros contos e os próximos que virão para você ir super preparado para a prova do vestibular da UERJ. Eu espero poder ajudar vocês. Grande beijo!